Convido vocês que estão de pé para juntos entrarmos de louvor ao nosso Deus. Hoje pela manhã, no nosso culto de oração, primeiramente nós agradecemos ao Senhor. Antes de pedir, nós agradecemos. E eu sei que você e eu temos muito que agradecer ao nosso Deus. E agora cantando, nós vamos agradecer também. Te agradeço. Eu
nosso Deus e saber que Ele está aqui conosco. E ouvir a sua voz nos traz calma, nos traz paz. Então que você esteja cantando esse próximo cântico, fala com a voz. Que você esteja cantando ao nosso Deus em atitude de oração, tendo a certeza que Ele está aqui. Ele vai acalmar o nosso coração neste instante. Cante ao Senhor. Irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses.
Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu gostaria, irmãos, de fazer a leitura desta carta dos versos 4 até o versículo de número 11. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 4 até o versículo de número 11, nos diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que o Senhor fale profundamente as nossas vidas, que o Senhor abra os ouvidos do nosso coração, do nosso entendimento, para atentarmos à tua palavra. Senhor Deus, de maneira que o teu Santo Espírito nos transforme, a cada dia sejamos crentes, cada vez mais fiéis, autênticos ao Senhor, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Faz isso em nossa vida, faz isso na vida dos nossos irmãos, faz isso, Deus do céu, na vida desta igreja. Nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós sabemos que o mundo em que vivemos é uma mistura diversificada de raças, etnias, culturas diversas, culturas das mais diversas, sistemas religiosos, sistemas políticos dos mais diversos. No entanto, apesar de todas essas distinções, existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: há os crentes e os não crentes, os redimidos e os não redimidos, os salvos e os perdidos, os do reino de Deus e do reino das trevas, aqueles que amam a Deus e aqueles que odeiam a Deus, aqueles que estarão sempre com o Senhor, estarão para todos sempre com o Senhor, e aqueles que não estarão. Essa é a distinção que a palavra do Senhor nos faz a respeito de todos. Nessa passagem que nós acabamos de ler, irmãos, Paulo traça alguns contrastes entre as pessoas da noite e as pessoas do dia. Entre as pessoas da noite, aquelas pessoas que rejeitam o Senhor, e as pessoas do dia, aqueles que têm o Senhor como Senhor de suas vidas. As pessoas da noite estão associadas com a escuridão, com o sono, com a embriaguez, enquanto que as pessoas do dia estão associadas com a luz, a vigilância, a sobriedade. Luz e trevas são expressões, irmãos, aqui da palavra de Deus, usadas aqui, como em outros textos da palavra de Deus, para distinguir aqueles que conhecem ao Senhor de fato e aqueles que não conhecem. O profeta Isaías, falando da luz de Deus que viria ao mundo para dissipar as trevas, ele já havia dito: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E Jesus mesmo
falando a seu respeito, ele disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como as pessoas se convertem das trevas para a luz? Contando a sua história dramática de como ele foi salvo, foi alcançado pelo Senhor. Após falar sobre isso, Paulo disse ao rei Agripa que Jesus o tinha enviado para os gentios. Jesus o tinha enviado para abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ao contrastar os salvos e os perdidos, ele tinha como propósito confortar os crentes dessa igreja, os crentes de Tessalônica. Esses crentes aqui, eles estavam preocupados, eles estavam aflitos, eles estavam inseguros com relação ao seu futuro. Muitos falsos mestres haviam invadido a igreja de Tessalônica e disseminado a doutrinas estranhas, doutrinas diversas, e como resultado, inúmeras questões estavam incomodando os crentes dessa igreja, principalmente questões com relação ao nosso futuro. Entre outras coisas, eles temiam que os seus entes queridos tinham morrido, aqueles que tinham morrido, eles perderiam o arrebatamento, a vida do Senhor. E Paulo responde confortando essa igreja, esses crentes. Lá no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que os que morreram em Cristo Jesus ressuscitariam primeiro. Irmãos, essa palavra é extremamente oportuna às nossas vidas, mundo em que vivemos, porque o juízo do Senhor se aproxima. Paulo também os tranquiliza, afirmando que eles não teriam que enfrentar a ira de Deus, e por isso, traçando um contraste entre as pessoas da noite e as pessoas do dia, Paulo deu aos Tessalonicenses, a essa igreja, uma descrição multifacetada da distinção entre os crentes e os não crentes, daqueles que estão na presença do Senhor, daqueles que estarão na presença do Senhor, dos benditos, entre os benditos e os malditos. Paulo fala muito claramente aqui. Paulo fala dessas verdades entre esses crentes e as implicações para cada um deles no dia do Senhor. Ao fazer isso, irmãos, ele deixa claro que os temores dessa igreja, os temores da igreja de Tessalônica com relação ao dia do Senhor eram infundados, e portanto eles não deveriam temer aquele dia, eles não deveriam ficar preocupados. Paulo faz isso nessa carta, nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo faz isso, irmãos, traçando 3 características distintivas entre aqueles que são do dia e aqueles que são da noite. Eu gostaria que você atentasse a essa distinção que Paulo faz, atentasse reverentemente àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Quais são as características? Quais são essas características, irmãos, de conformidade com o texto bíblico? O que distingue aqueles que são do dia e aqueles que são da noite, de conformidade, de acordo com o texto da palavra do Senhor? A primeira característica distintiva entre aqueles que são do dia e aqueles que são da noite, diz Paulo, é a sua natureza. Muitas pessoas, para justificar seus pecados, havia alguns crentes falando, tentando justificar seus pecados, dizem: não, nós temos duas naturezas. Nós temos duas naturezas. Por vezes, uma natureza vence em detrimento da outra. Não, irmãos, nós não temos duas naturezas. Nós temos uma única natureza, ainda que carregamos em nosso corpo vestígios do pecado. Nós temos uma única natureza. Nós somos refeitos pelo Senhor. Nós somos recriados pelo Senhor. Então, no texto que nós lemos, Paulo começa dizendo: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa.
porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A conjugação, mais irmãos, que nós vemos aqui no início do nosso texto, Paulo, com essa conjugação, está fazendo aqui um contraste entre aquilo que ele está falando com o versículo 3, com o versículo anterior, com o versículo 3. Ou seja, se os crentes são filhos da luz, naquele dia eles não experimentarão a ira do Senhor, eles não experimentarão o juízo do Senhor. No entanto, aqueles que desprezam o Senhor, a sua palavra, de nenhum modo escaparão. É isso que Paulo está dizendo. Dessa forma, Paulo está confortando esses crentes. Os filhos do dia possuem uma natureza completamente diferente. Eles não pertencem à noite. Eles não fazem parte do reino de Satanás. Pelo contrário, eles foram libertos daquele lugar. Eles foram libertos, completamente libertos daquele lugar. Por causa dessa liberdade, irmãos, quando nós pecamos, nós nos entristecemos. Nós imediatamente caímos em si, refletimos e dizemos, pecamos contra o Senhor. O pecado não mais. Nós não temos mais prazer naquilo que é errado, mas daquilo que tão somente glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Esses crentes não fazem mais parte do reino de Satanás, eles foram libertos daquele lugar. Figuradamente, irmãos, a noite e as trevas têm o propósito de esconder a verdade. E embora as trevas sejam intensas, a luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz, nos ensina a palavra de Deus. Jesus mesmo, falando a Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa, irmãos, é a condição do homem sem Deus. Essa era a nossa condição. Aqueles que não conhecem a Deus estão nas trevas, não só porque não conhecem a verdade, mas também porque amam a maldade, amam seus pecados, amam aquilo que vivem praticando. Não é isso que Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2? Paulo diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele conclui versículo 3 dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era, irmãos, certamente a nossa condição, essa era a nossa natureza. Nós fomos regenerados, fomos transformados pela palavra de Deus, fomos transformados pela ação do Espírito Santo, de maneira que somos chamados agora para glorificar a Deus, render-lhe louvor, adoração. Portanto, não precisamos temer, diz Paulo, não precisamos temer o dia do juízo, aquele dia em que o Senhor virá, sem que as pessoas da noite esperam. É isso que Paulo está falando. Os crentes viviam, Paulo está ressaltando que os crentes vivem numa esfera totalmente diferente daqueles que vão experimentar a ira do juízo de Deus no dia do Senhor. Os crentes de Tessalônica, eles não precisavam temer aquele dia, porque viviam numa esfera espiritual. O Senhor não deixa os seus filhos para trás. Tanto isso é verdade que Paulo vai dizer que aquele que começou boa obra na sua vida, ele vai concluir. Aquele que te chamou pela graça, aquele que te regenerou, aquele que te deu uma nova natureza, ainda que você seja fraco, ainda que você seja extremamente fraco, Ele há de fazer a obra na sua vida, de maneira que naquele dia você estará entre aqueles que são chamados benditos do Senhor. Porque em última instância, irmãos, a nossa salvação depende dele e unicamente dele.
Essas verdades, irmãos, é extremamente confortante às nossas vidas, no mundo em que nós vivemos. Paulo diz que isso iria acontecer porque nós somos distintos em nossa natureza. Eram filhos da luz, diz Paulo, filhos judia. Irmãos, essa verdade, como eu já falei, essa verdade se estende também a mim e a você. Naquele dia, nós seremos chamados de benditos do Senhor. Esse dia se aproxima, irmãos, o dia do juízo se aproxima. Basta que olhemos para os sinais, olhemos o desenho do mundo, basta que olhemos a inquietação que muitos têm vivido, aquilo que as nações, as preocupações dos grandes governantes, basta que nós olhemos para o desenho, para o formato, para essas coisas, nós vamos chegar à conclusão que, de fato, o juízo do Senhor se aproxima. O dia em que o Senhor há de resgatar o seu povo, a sua igreja, esse dia está próximo. Mas, ainda, irmãos, conforme o nosso texto, o texto da palavra de Deus, outra característica distintiva entre os filhos da luz e os filhos da noite é o seu comportamento. Além da natureza, Paulo também vai falar desse comportamento. Paulo diz: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 6, versículo 8, ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, a expressão assim, como colocada no nosso texto, enfatiza o vínculo. Assim, essa expressão aqui colocada no nosso texto, precisamente aqui no versículo 6, enfatiza o vínculo inseparável entre a natureza dos filhos de Deus e o seu comportamento. Paulo está dizendo: se vocês possuem uma nova natureza, assim, eu gostaria de falar de ações, de comportamento, de caráter. O vínculo entre o seu caráter e a sua conduta. O que eles são determinam suas ações. Aquilo que nós somos determina aquilo que nós fazemos. É simples assim. A palavra do Senhor trata dessas verdades de maneira muito simples. Eles não são do dia e suas ações não têm a ver com aquilo que é da noite, com aquilo que não é do dia. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, isso é extremamente importante nos dias em que nós estamos vivendo. Aquilo que nós falamos, da forma como nós pensamos, da maneira como nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos expressa de quem de fato nós somos filhos. Não porque estamos na igreja, não porque lemos a Bíblia, não porque cantamos. Essas coisas nem sempre diz a verdade a nosso respeito. Mas nossas ações, sim, essas ações elas vão testificar quem nós somos. O nosso comportamento testifica a nossa natureza. Exatamente assim. Com base nessas verdades que permeia toda a palavra de Deus, Paulo exortou aos Tessalonicenses que não dormissem como os outros, mas que estivessem atentos, se mantivessem sóbrios. É verdade, irmãos, que o apóstolo Paulo não tinha necessidade de exortá-los a serem do dia, porque eles eram do dia, porque o poder sobrenatural do Espírito Santo os fizeram assim, porque a nossa natureza foi transformada permanentemente pelo poder de Deus. Mas por que então Paulo diz isso? Por que então Paulo exorta esses crentes para que eles revissem o modo como eles estavam agindo, para que eles não dormissem, para que eles fossem sóbrios? Por que Paulo faz isso? Paulo faz isso, irmãos, porque essa nova natureza, como eu já disse no início, ela ainda está presa ao pecado.
E seria possível que em algum momento suas obras também estivessem ligadas às trevas. É por isso que Paulo nos exorta. Paulo diz, olha, em outras palavras, vocês devem viver de acordo com aquilo que vocês são. Por isso Paulo nos exorta a viverem de forma consistente com a sua nova natureza. Vejam, irmãos, que Paulo não faz aqui nenhuma ameaça, mas Paulo apela para o seu senso de dignidade espiritual. Paulo diz, em outras palavras, vocês foram salvos com um propósito, vocês foram salvos para a glória do Senhor, vocês foram salvos para viver de acordo com a sua nova natureza. Vocês são do dia, em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Vocês são do dia. Vocês não podem se comportar diferente do que são. Vocês não podem participar das obras das trevas. Irmãos, em toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, a santidade é o tema central da palavra de Deus. Não há como você tocar em nenhum assunto. Não há como você ler a palavra do Senhor e não ver que o Senhor exige de mim, exige de você santidade, santidade, santidade. Já disse, eu gosto de falar sobre esse assunto porque de santidade é o que eu mais preciso. É por isso que Paulo, orientando, exortando, confortando a igreja, Paulo diz, vocês devem viver de acordo com a sua nova natureza. Vivam de acordo com aquilo que vocês são de fato. Irmãos, a palavra sono aqui não está fazendo uma referência à morte, como em outros textos da palavra de Deus, mas sim a indiferença espiritual vivida por muitos. Sim, há pouco caso com a verdade, a ignorância em relação à palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, vocês foram resgatados, vocês não devem viver nesse sono como as outras pessoas estão vivendo. Vocês têm que ser sóbrios, porque o juízo do Senhor se aproxima, porque naquele dia o Senhor vai fazer a distinção entre as pessoas. Ainda que muitos tenham dito, o Senhor tarda, o Senhor demora, o Senhor não vem, esse negócio de juízo final é coisa de filme, é coisa dos crentes, é coisa da Bíblia, um livro escrito há muito tempo, que perdeu completamente o seu sentido. Afinal, nós estamos vivendo no século XXI. Ainda que você ouça todas essas coisas, não nos esqueçamos, irmãos, da exortação da palavra de Deus, de que quando foi nos dias de Noé, também seriam nossos dias. De maneira que é correto, de vez em quando, voltarmos aos dias de Noé e ver o que aconteceu naqueles dias. Esse termo, sono, irmãos, ele está relacionado àqueles que vivem como se não existisse o julgamento, como se não existisse o juízo do Senhor. E Paulo vai dizer, assim vivem os filhos das trevas, eles estão em coma. Como pessoas do dia, os tessalonicenses, os crentes, tinham sido libertados da noite, do pecado, da ignorância, da rebeldia, da incredulidade. Portanto, em outras palavras, Paulo está dizendo, é ridículo, é uma contradição que vocês possam estar vivendo como se vocês estivessem na escuridão. Vocês não podem fazer isso. Irmãos, atentemos à palavra do Senhor, atentemos a essas verdades. Por que eu digo isso? Porque não há lugar para a vida noturna entre aquelas pessoas que são do dia. Não há lugar para praticarmos aquilo que o Senhor não se agrada. Paulo exortando a igreja, aos romanos, Paulo já havia dito, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. E novamente ele lembra que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e
piedosamente. Irmãos, viver de acordo com a nossa natureza, como pessoa do dia, nos conforta na esperança da salvação eterna. Viver de acordo com a palavra do Senhor faz com que nós descansemos em suas mãos, sabendo que Ele vem para resgatar-nos, sabendo que Ele vem para levar-nos para a eternidade eterna, onde nos exorta, nos ensina, melhor dizendo a palavra, onde não haverá choro nem pranto. Atentemos a essas verdades. Fomos chamados e somos exortados a estarmos acordados. Sejamos sóbrios. Atente a isso. Estejamos atentos e sermos capazes de avaliar corretamente, irmãos, aquilo que está acontecendo na dimensão espiritual. Por isso que a palavra do Senhor nos chama a essa sobriedade. Atente a tudo, seja sensível à vontade do Senhor, seja sensível àquilo que está acontecendo. Sabemos, irmãos, que o dia do Senhor se aproxima, portanto, sejamos diligentes, cuidadosos, para sermos encontrados por Ele em paz. Isso só é possível quando somos revestidos de uma nova natureza e vivemos de acordo com aquilo que somos. Só assim nós podemos descansar em seus atributos, podemos descansar em suas promessas, pois Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Abraão, no Antigo Testamento, ele perguntou: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E o profeta Isaías pergunta: agindo eu, quem impedirá? Quando somos revestidos, irmãos, dessas verdades, somos revestidos da fé, e essa fé inevitavelmente nos defende contra as tentações, contra o pecado, porque em última instância, a falta de confiança no Senhor nos leva a pecar. A fé, irmãos, é resultado de um conhecimento profundo do caráter santo de Deus, do caráter imutável de Deus. Um conhecimento que se traduz em ação, se traduz em vida, se traduz em comunhão com Deus, se traduz, irmãos, em fé. Se a fé, como diz Paulo, é essa couraça que nos defende, o amor é o revestimento interno. O nosso amor por Deus, irmãos, envolve prazer, ou deve envolver prazer, deve envolver devoção. Nós não podemos estar na igreja porque nós fomos acostumados a estar. Não, deve ser prazer nosso estar aqui, louvando, exaltando o Deus da nossa salvação. Esse amor envolve devoção. Esse amor nos impede de pecar, certamente. Por isso, quando pediram para que o Senhor Jesus Cristo nomeasse o maior dos mandamentos, ele mesmo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Sabemos que todos somos pecadores, irmãos, mas pela graça do Senhor Ele nos transformou. Pela mesma graça Ele espera que nós de fato sejamos santo dele. Sabemos que todo pecado envolve a falta do amor, do verdadeiro amor que nós deveríamos ter pelo nosso Senhor. Porque quando a fé é fraca, o amor facilmente se esfria. Quando a esperança na promessa futura da glória de Deus é fraca, nós somos vulneráveis facilmente às tentações, ao pecado, a nos afastar da igreja, a nos afastar do Senhor. Assim, os filhos da luz devem se revestir dessa nova natureza, porque essa natureza, irmãos, não apenas define quem nós somos, mas também essa nova natureza define o nosso comportamento. Atentemos a essas verdades, porque uma última característica colocada por Paulo aqui, entre aqueles que definem os filhos da luz e os filhos das trevas, é o seu destino. Atentemos a isso. Paulo
diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A verdade, irmãos, mais preocupante da palavra de Deus é o dia do juízo. É o dia em que o Senhor aparecerá àqueles que são dele. É o dia em que o Senhor fará essa separação entre os benditos do Senhor e os malditos. Esse dia, ele está descrito na palavra de Deus. Irmãos, como essa nova natureza define a nossa obediência, essa mesma natureza define o nosso destino. É isso que Paulo está falando, confortando a igreja aos Tessalonicenses. Irmãos, aprendemos essas verdades. Essa nova natureza diferenciada, ela separa aqueles que são da noite daqueles que são do dia. Naquele dia os filhos do Senhor ouvirão: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Enquanto que os filhos da noite também ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. É dessa forma que o Senhor há de tratar os filhos do dia dos filhos da noite. É dessa forma que o Senhor há de fazer distinção entre esses dois. Em Cristo Jesus nós sabemos, naquele que morreu a nosso favor, como nosso substituto, é nele que se estabelece toda a nossa base para a nossa salvação. Deus fez com que o Senhor Jesus Cristo padecesse no nosso lugar. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu corpo na cruz, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver agora para a glória do nosso Deus. Em verdade vos digo, disse o Senhor Jesus Cristo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na morte do Senhor Jesus Cristo, e em seu nome se define aqueles que são do dia, bem como aqueles que são da noite. Se define aqueles que estão acordados, bem como aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão dormindo. O Senhor, através do Espírito Santo, irmãos, nos conforta, nos consola, como fez com os seus discípulos quando disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, não nos esqueçamos disso. Paulo conclui esse assunto sobre aquele dia, sobre o dia do juízo que há de vir sobre a terra, exortando essa igreja, encorajando essa igreja, instruindo essa igreja para que não se esquecesse dessas verdades, bem como não se esquecesse daquele dia. Irmãos, apesar de vivermos num mundo com tantas etnias, culturas, línguas, religiões, só existem dois destinos. A Bíblia nos diz que aqueles que permanecem na escuridão espiritual serão lançados nas trevas. O Senhor Jesus Cristo mesmo quem disse: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa é uma característica do Senhor falando sobre o inferno. Mas aqueles que através da fé no Senhor Jesus Cristo vieram à luz para serem salvos, terão parte, como diz Paulo, na herança dos santos. Eles viverão para sempre na gloriosa presença do Senhor, onde João, lá na sua visão em Apocalipse, diz: não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos.
Irmãos, aguarde esse dia, viva na expectativa desse dia, a cada dia. Os filhos da noite e os filhos do dia serão identificados por sua natureza, serão identificados pelo seu caráter, mas também serão identificados pelo seu destino. Levando em consideração essas verdades, você pode afirmar que você é filho do dia, e certamente naquele dia precioso, naquele dia que nós aguardamos, você estará entre aqueles que serão chamados de benditos do Senhor. Que de fato, irmãos, possamos aguardar esse dia, que de fato a palavra do Senhor nos edifique, que de fato vivamos como filhos do dia. Que o Senhor derrame sobre nós, sobre cada um de nós, a sua graça. Amém. Amém. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por tão grande salvação. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos regenerou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos tirou, ó Pai, do túmulo da perdição eterna e nos deu vida, e nós sabemos que naquele dia estaremos para sempre na glória eterna com o Senhor. Deus, conforta o teu povo, a tua igreja com essas verdades, faz-nos descansar nessas verdades de maneira, ó Pai, que a cada instante possamos viver para a glória do teu santíssimo nome. Tem misericórdia das nossas vidas, sustenta-nos em nome do Senhor Jesus Cristo.